Muito bom dia a todos que nos acompanham através das redes sociais do Jornal A Plateia. Aqui quem fala é a repórter Lichele Caetano e neste momento estamos na presença do João Gabriel, que é presidente do Diretório Acadêmico da Unipampa, e do Emanuel Filipeto, que é responsável pelas mídias sociais também do Diretório. Bom dia, guris. Bom dia, Lichele. Bom dia a todos que acompanham o Jornal A Plateia pelas mídias, né? É uma felicidade a gente conseguir vir aqui falar sobre o Diretório Acadêmico, do curso de Direito, do movimento, né? Este espaço é muito valoroso, né? Bom, hoje nós vamos conversar sobre diversos assuntos, a começar pela fundação do movimento estudantil Unipampa Livramento. É isso, João? Isso mesmo, Lichele. Nós começamos, né, uma conversa entre os outros diretórios, né, além do DARC, que é o Diretório de Direito, nós partimos para uma comunicação com o pessoal de administração, com o pessoal da RI, Relações Internacionais, de Ciências Econômicas, de Gestão Pública também. Conversamos com todas as lideranças de todos os cursos, né, além do direito, para chegar nesse objetivo que era a montar o começo, né, do movimento estudantil, ou na realidade o renascimento, né, porque nós tivemos um movimento em torno de 2019, mas acabou que ele chegou ao fim e nós precisamos desse tipo de organização, desse tipo de união dos estudantes lá dentro, né, a partidária é bom a gente comentar, porque é dos estudantes para e por os estudantes, né. Certo, e além disso que tu nos explicou, o que motivou, né, ou melhor, o que fez retomar essa entidade que represente a todos os estudantes do campus? Uma boa pergunta, Lichele, boa pergunta. Porque a gente estava, desde 2023, mais ou menos, eu estou envolvido com o diretório, né, ocupando outros cargos, enfim, agora, então, presidente, mas nós percebemos, eu percebi, que os diretórios cumprem ali a sua função, não é errado isso, mas o diretório de direito vai voltar os olhos para os alunos de direito, e somente estes. O pessoal de administração para os de administração, e assim os outros também fazem. Então, algumas situações que acabam surgindo no dia a dia, algumas ocasiões não tão comuns, precisam de uma unidade, precisam de uma união de fato, independente de curso, porque acaba afetando todos. E no momento que a gente fala, no momento que a gente se organiza como um todo, né, é muito mais fácil e tem muita mais força do que apenas um diretório, ou dois, ou os três. No momento que o movimento ele está constituído e representa até então os 1.050 alunos, de acordo com os dados oficiais da Unipampa, aqui de Livramento, nós temos de fato uma força bem significativa. Bom, e para que o pessoal entenda, para que não fique confuso, qual é a principal diferença entre o movimento estudantil e os diretórios acadêmicos já existentes? Tá bem, tá bem. É bom fazer. Até eu vinha conversando com o Manu agora, a caminho para cá, porque se for analisar, as funções são parecidas, porque o movimento estudantil ele está ali composto para a defesa dos interesses, né, dos estudantes. Os diretórios também, só que a principal diferença é que os diretórios são compostos ali as lideranças de cada curso. Então, o diretório de Direito vai defender os interesses apenas dos alunos de Direito. Vai promover atividades, até a Semana Acadêmica do Júri, que foi publicada uma belíssima matéria que tu escreveu, Lichele, né? Muito lá obrigada. Da plateia. Conhecer você também lá no Tribunal do Júri, que até nós conversamos e achei muito interessante isso. Bom, o Manu, ele é quietinho, mas ele faz um excelente trabalho aí nas mídias. É ele o responsável por publicar e elaborar todo o material que é realizado pelo diretório, né? Mas vamos continuar aqui, então. Quais as principais demandas, João, que vocês acreditam que poderão ser discutidas pelo movimento? Olha, nós montamos, né, essa comunicação, essa união. Até o momento está em período eleitoral para os candidatos, enfim, bastante gente interessada. A gente fica feliz porque é pessoas com visões diferentes, com projetos, ideias diferentes, trabalhando, né, para isso. Então, no movimento estudantil, nós já vimos ali algumas pautas que vão se dar mais atenção pelo visto, né?
e também nós vamos puxar algumas questões, assim que o movimento se constituir de fato, que é a infraestrutura, né? A Unipampa ali nós temos recentemente o restaurante universitário, né? Que foi uma baita conquista, fruto de muita articulação da nossa diretoria do campus, né? O diretor daqui, a articulação das coordenações, o pessoal de outras cidades também, dos alunos. Então, além do restaurante universitário, se tem algumas coisas que estão ali em andamento, que é o auditório, que está sendo construído, se tem também a nova biblioteca, que é no subsolo, o material assim vai ficar de ponta a infraestrutura da nossa universidade. Temos também algumas questões de permanência estudantil, né, que é muito importante falar. Nós temos ali, próximo da Unipampa, a Casa do Estudante. Sabemos que muitas pessoas vêm de fora do estado, né? Pessoas até de outros países acabam vindo estudar aqui pela qualidade dos cursos da Unipampa e precisam dessa assistência. Temos também algumas questões de organização geral, né? Parcerias de atividades, como, por exemplo, com outras instituições, sejam aqui de Livramento, sejam aqui de Rivera, né? A gente é fronteira irmã, tem que, acredito, que desenvolver atividades em conjunto, né? E até melhor, porque a gente consegue conversar com uma outra realidade, de fato, né? Partindo do direito mesmo. Da mesma forma que a administração, ciências econômicas, enfim, o direito aqui no Brasil é de uma forma, mas de lá é outra forma. Então, a gente conseguir abranger esses assuntos, abranger o conhecimento também para os colegas, para nós também, é algo muito bom e eu espero que o movimento venha proporcionar isso de fato. Certo. E como será o funcionamento da coordenação colegiada sem presidente ou cargos hierárquicos? Isso foi um detalhe que a gente conversou assim bastante para conseguir alinhar, porque é comum alguns movimentos, né, boa parte deles, se organizar por presidente, vice e os secretariados. Mas aqui na Unipampa nós decidimos montar, né, em conjunto, né, é um coletivo, sempre nós que eu digo o coletivo dos estudantes, o coletivo dos alunos, um colegiado também, um conselho de coordenadores. Bom, mas o que é um conselho de coordenadores, João? Conselho de coordenadores serão pessoas, uma pessoa de cada curso que vai compor esse conselho. Então, atualmente está em período eleitoral ali na Unipampa, uma cadeira para o direito, uma cadeira para ciências econômicas, para relações internacionais, para administração e para gestão pública. Então, serão formados esse conselho através de um aluno eleito por cada curso. Então, no momento que chegar uma demanda, acontecer alguma situação que venha necessitar a movimentação dessa organização estudantil, o conselho vai deliberar em conjunto e lembrando, sempre algo paritário, algo igual, independente da quantidade de alunos. Por exemplo, administração, curso de direito são cursos com muitos alunos e proporcionalmente deveriam, em tese, ter mais cadeiras, mas nós optamos em manter nivelado um aluno por curso, que assim a gente consegue ter um debate mais plural, um debate mais igual, e sim, de fato, ser construído algo no coletivo. Então, serão compostos por 5 coordenadores, ou coordenadoras, né? A gente não sabe como é que vai se dar a eleição, e todos eles vão trabalhar em conjunto pelo mesmo objetivo, que é a evolução e a melhoria da Unipampa e mais oportunidades, né, para nós estudantes. Certo, e concluindo este primeiro assunto, então, o que os alunos podem esperar das primeiras ações do movimento após a divulgação do resultado eleitoral? Olha, tá bem acirrada as eleições pelo que a gente vem acompanhando. Acredito que o resultado venha a sair essa semana, né? O pessoal tá organizando ali mais uma assembleia para divulgar, vai ser um momento muito significativo. E a partir do que o movimento ele se constitui de fato com seus representantes eleitos, já vão iniciar ali a se dar andamento a algumas propostas que o pessoal já vem apresentando, alguns questionamentos ao campus, algumas fiscalizações de certa forma, né? Porque o pessoal de fato está empenhado, tem pessoas muito responsáveis, comprometidas com os interesses dos alunos, algo muito, muito surpreendente, de certa forma, eu diria, porque é tão bom ver bastante gente empenhada e fora dessa questão de somente dentro ali da Unipampa,
o pessoal de fato está estudando, o pessoal de fato está ali trabalhando para aquilo, para que não apenas dentro da instituição consiga se desenvolver. A gente fala tanto da Unipampa ali dentro, os projetos, as escritas, enfim, lá dentro, mas também se tem o trabalho de fora da Unipampa, ou seja, projetos que saem da universidade para a comunidade de fato, né? A gente sabe que a Unipampa recebe muito investimento federal e eu acredito, assim como muitos dos guris, das gurias que estão nessa caminhada junto, que a Unipampa, que os alunos da Unipampa têm esse dever de devolver o investimento. Então, seja projetos sociais, sejam projetos acadêmicos, nós fizemos, eu e a Rafaela, o Unipatas, no ano passado, nós temos que fazer essa entrega. Então, eu acredito que as ações do movimento vão se dar, além dessas de permanência, de infraestrutura, a ações sociais, a ações acadêmicas, pesquisas, enfim, parcerias. O pessoal tá bem engajado, então acredito que venham ótimas evoluções e em breve, né? Em breve, vai ser algo muito breve isso para nós. Bom, agora vamos para a nossa segunda pauta, que nós fomos informados que o diretório, me corrija se eu estiver errado, enviou uma carta ao presidente Lula, né, sobre uma indicação ao STF. Então, eu gostaria que tu nos explicasse um pouco mais como funcionou, do que se trata. Exatamente. Nós assinamos uma carta, né? Ela foi organizada por mais de 40 centros acadêmicos e diretórios acadêmicos, agora somente de direito, né? Uma organização das lideranças de direito do Brasil inteiro, né? Mais de 21 estados, na realidade, assinaram essa carta também, instituições públicas, privadas, para se dar ideia que é uma demanda não apenas da área do ensino público, né, mas também do ensino privado. Assinamos essa carta dando ali alguns dados, solicitando também que o presidente Lula, demais autoridades, analisem a próxima indicação. Sabemos que recentemente houve uma indicação à cadeira vaga do STF, em que o atual advogado Jorge Messias nova, então uma indicação através dessa carta feminina, né, para ocupar a cadeira, que seja uma mulher ao lado ali da ministra Carmen Lúcia, que vem fazendo um trabalho excelente e enfim, a forma de fala, ministros, temos uma ministra mulher atualmente, né? Perfeito. Então, por que os estudantes entendem que a indicação... O Brasil, há um bom tempo, né, não é algo de agora, vem passando por uma situação muito complicada, né, de polarização, independente de questão partidária, política, enfim, e nós precisamos, como sociedade, se ter uma representação mais plural, né, mais representativa, de fato, dentro da maior corte que é o STF. Então, a indicação de uma mulher é necessário justamente para isso. Nós sabemos tantas pautas que chegam ao STF ultimamente, né? Virou uma questão muito midiática também, se comparado a alguns anos atrás. Então, a indicação de uma mulher e a ocupação de uma mulher, né, ali dentro do STF com uma cadeira, ela se dá necessária, porque acabam chegando situações que a ministra Carmen Lúcia, que já faz um trabalho excelente há muito tempo, é uma pessoa, como eu disse, à frente, né? E ela está lá, ela traz essas visões, essas perspectivas diferentes, de certa forma. Então, havendo mais uma representatividade, a gente sabe que o Brasil, ele se tem por maioria mulheres, né? E por que, fica o questionamento, por que a nossa maior corte é ocupada por maioria esmagadora de homens, né? Então, a sociedade ela precisa refletir também lá na nossa corte, lá no STF. Então, essa é a oportunidade de se ter mais uma mulher dentro do STF. A gente sabe que desde o surgimento do STF, questões de mais de um século atrás, nós tivemos até então, eu anotei aqui para fazer esse detalhe, nós tivemos apenas 3 mulheres no STF. Então, mais de 100 anos de existência. Nós tivemos ali a ministra Ellen, em 2000, que foi indicada pelo presidente FHC. Depois, a ministra Carmen Lúcia, em 2006.
né, pelo presidente Lula, e, por fim, a ministra Rosa Weber, que já se aposentou em 2023, né? Então, acabou que a gente precisa fazer essa reflexão e cabe aos cursos de direito, aos estudantes de direito, puxar essa reflexão, porque, enfim, né, eu acho que eu me alonguei um pouquinho na resposta, mas se faz mais do que necessário, Lichelle. Ainda nesse gancho, eu tive a oportunidade de ler o release, né, da carta, e ela menciona um déficit histórico, assim como tu já citou, de representatividade feminina. Então, ainda assim, como que tu, enquanto presidente do diretório acadêmico, avalia esse cenário? Nós conversamos, né, internamente, e, enfim, aqui dentro mesmo do curso de Direito a gente consegue analisar que a maioria também é feminina, né? Nós estamos vendo ao longo dos anos uma maior ocupação, e que bom, é necessário isso, que a gente fica muito empolgado, de certa forma, por dizer, porque até então nós víamos ali ocupando cargos, principalmente o judiciário, o juiz, né, o delegado, o ministro, né, esses cargos, o Brasil do tamanho que se tem, vamos sair da questão judiciário. Tivemos quantos presidentes homens? Presidente ou presidenta, né, mulher, tivemos a presidenta Dilma. Foi a única, né, reeleita e ainda impeachmentada depois. Né? Então, nós, ao voltar os olhos ao STF, de toda a sua essência, toda a sua existência, várias lutas que foram feitas lá dentro, mudanças de entendimento, né? Nós sabemos que no direito é algo muito volátil, muda bastante, de certa forma. Hoje se tem um entendimento que há 20 anos, sobre a mesma legislação, de certa forma, se muda o entendimento através do que o STF aponta, e assim é cumprido por todo o judiciário. Então, é necessário essa presença feminina lá dentro, por isso que esses 40 diretórios, 41 diretórios e centros acadêmicos de direito se uniram e pediram, né, mostramos ali, inclusive, a indicação de alguns nomes, enfim, que já ocupam ali cargos dentro do judiciário, para que o presidente Lula pondere, né, na próxima indicação, que veja com bons olhos este apontamento, porque nós precisamos, né? O Brasil precisa desse tipo de visão também feminina lá dentro do nosso tribunal. E o tribunal, ele é o reflexo da sociedade. Então, o que o STF aponta, o Brasil inteiro, os operadores do direito, os estudantes do direito vão estudar, vão trabalhar. E como não se ter, de 11 ministros, mais uma vez, apenas uma mulher ocupando uma cadeira. João, e de que maneira a diversidade de perfis dentro do STF pode contribuir para a legitimidade das decisões da Corte? Nós temos algumas pautas, né, que estão até então paradas lá dentro do STF, e acaba que, dependendo do entendimento, né, dos ministros, enfim, acaba sendo sincero, né, Lichelle? Nós sabemos que em alguns assuntos a visão da mulher, o entendimento da mulher é mais necessário. Porque, por exemplo, como que se vai discutir, um exemplo bem amplo, sobre o corpo da mulher, ou então o que ela vai fazer, né, com ele, vai ser decidido por 10 homens. E não, né? Questões de violência de gênero também, principalmente, porque eu que faço parte, não sei se eu posso mencionar, do projeto de cifração da faculdade, que comentamos muito sobre essa questão de... Esse ano comentamos bastante sobre essa questão de violência de gênero e como a estrutura é muito para os homens e, tipo, é realmente uma coisa que o João falou, como que, 10 homens irão comentar sobre, por exemplo, alguma coisa que não acontece com eles, por exemplo, a violência de gênero ou essa questão do corpo da mulher, que muitas vezes não entendem ou tem, tipo, uma visão muito... Acho que a palavra é patriarcal, sabe? Patriarcada. Certo. Não sei se tu queres fazer mais alguma conclusão sobre este assunto. Esse apontamento aí do Manu foi cirúrgico. Certo. E por último, mas não menos importante, vocês pretendem acompanhar os próximos passos do processo de indicação ao STF? Estamos acompanhando de perto, né, com os outros diretórios, centros acadêmicos.
Havia até então a possibilidade de alguns representantes mais próximos de Brasília visitarem, né, para conversarem sobre isso, mas não tivemos muita atualização sobre isso. É algo recente, de certa forma, né? Então, nós estamos acompanhando conforme as outras lideranças conversam conosco, a gente vai recebendo algumas notícias, vamos repassando também através das mídias, que o Manu faz um belíssimo trabalho, né? E ficamos esperançosos, porque essa ampliação, né, de perspectivas, através da indicação de uma mulher para o STF, ela é necessária para a sociedade, ela é necessária para o judiciário, e nós vemos ali que o STF ele vem aumentando a sua visibilidade, não só institucional, mas midiática, a cada ano. Então, a presença de uma mulher lá dentro é de fato, o que esses 41 diretórios, imagine, 41 de 21 estados do Brasil, se uniram por essa bandeira, se uniram por essa pauta, e como o Manu disse, são questões de gênero, são questões de violência, são questões que abarcam tantos pontos que precisam de um debate além aqueles que a ministra Carmen Lúcia acaba levantando, né? Ainda mais no Brasil, que é um país onde a violência de gênero, principalmente esse ano, aumentou bastante, né? Que é uma coisa que eu queria comentar. Bom, e agora sim, concluindo, né, nos encaminhando para o final da nossa entrevista, eu gostaria de deixar o questionamento de o que essas duas iniciativas, a criação do movimento estudantil e a elaboração da carta ao presidente, demonstram sobre o papel dos estudantes universitários na sociedade atual. Nós sabemos que a universidade, né, mais cedo eu comentei sobre a questão do investimento, a universidade pública federal, ela tem um poder assim muito grande, né? Nós sabemos que há 20, 30 anos atrás, quando se falava de ensino superior, era de questão de mudança. Iria ali para fazer um ensino superior, aquelas pessoas que tinham melhor condições, aquelas pessoas que poderiam se deslocar para centros universitários, Porto Alegre, Santa Maria, né? E a Unipampa é uma universidade que ela compõe várias cidades, é um campo, né, desmembrado, de certa forma, e amplia esse acesso à educação. E ampliando esse acesso à educação, amplia também a oportunidade, eu acho que é a palavra, a oportunidade de pessoas, de estudantes. Eu, por exemplo, sou aqui de Santana do Livramento, do bairro Armor. O Manu também é do Armor, também de Livramento. Então, a gente sabe a importância desse investimento em nós, estudantes, e como que nós vamos voltar depois para o mercado de trabalho, ali voltando até então graduados, né, com OAB, enfim, ocupando, quem sabe, algum cargo no Poder Judiciário, enfim. Nós precisamos ter essa entrega, e enquanto estudantes, né, que é o que somos, estudantes, além das questões internas, nós precisamos também puxar essa organização, puxar também essa representatividade, porque de 1.050 estudantes agora estavam sem uma representação geral, organização independente, né, uma organização autônoma como o movimento estudantil Unipampa Livramento. Então, no momento que se tem este movimento, vai se ter a defesa desses interesses, vai se ter a promoção de atividades, tanto acadêmicas, de extensão fora da universidade, e também, falando agora do diretório de direito, esse tipo de atividade nós conseguimos estimular, nós conseguimos levar esses questionamentos através da união, através da unidade que nós temos com outras instituições. Então, no momento que acaba que serve como um reflexo, no momento em que o movimento aqui da Unipampa de Livramento se constitui, haverá uma comunicação com demais campos, com demais universidades, com outras instituições também, para que se tenha, de fato, uma melhor representatividade e uma melhoria dos nossos estudos, da nossa graduação, porque a experiência da universidade não é apenas dentro da sala de aula. Muita coisa se aprende fora dela, em projetos sociais, em projetos, né, de extensão, como o Manu falou, de cifração. É um projeto que vai às escolas conversar com os alunos. Tem também o projeto Pampiano, né, que é um curso pré-vestibular,
para ingresso de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, são vários braços que a universidade se entrega, né, à sociedade de fato. E como organização estudantil, nós temos essa, eu diria, missão de representar os estudantes e sempre buscar o melhor para os estudantes e para a sociedade. Perfeito. Não sei se o Emanuel ou tu tem mais alguma colocação a fazer. Eu já falei bastante. Bom, então nós agradecemos, né, o tempo disponibilizado pelos guris do Diretório Acadêmico da Unipampa. Acredito que a nossa conversa tenha sido bastante esclarecedora para o pessoal que assiste. Então, agradecer mais uma vez. E o espaço fica sempre aberto para pautas. Muito obrigada, guris. Muito obrigado, Listiele. A gente fica muito feliz por essa oportunidade de vir aqui conversar. O interesse também teu, do jornal, em conseguir levar à frente essas situações. E conte conosco, né, para outras situações que venham a ocorrer. Também queria dizer que nós agradecemos pela gente poder participar dessa ocasião especial. Bom, então, para mais informações, sigam nos acompanhando através das redes sociais do Jornal A Plateia, que está sempre à frente do seu tempo.